Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre mindset. O que seria mindset? Mindset nada mais é do que, traduzindo do inglês para o português, né, a mentalidade. Então, vou falar sobre mentalidade nesse vídeo. Bom, eu já abordei vários assuntos em outros vídeos no canal e é extremamente importante também, né, a estar falando sobre essa questão de mentalidade, porque a questão da mentalidade está diretamente ligada, né, àquela questão de paradigmas, crenças limitantes, mente analítica, ao que te influencia durante a sua vida e em relação também aos seus resultados que você tem. Então, assim, são vários fatores, né, que de certa forma, né, acabam moldando a sua mentalidade. E assim, talvez muita gente não concorde, né, com esse tipo de assunto, ou muita gente não simplesmente, né, faça pouco caso do que eu falo nos vídeos, né, mas eu não estou aqui para tentar convencer ninguém de nada, né, eu apenas, né, estou falando alguns assuntos, né, em relação ao que eu li em alguns livros, né, e também para tentar né, transmitir, para de certa forma, né, expor a minha opinião no vídeo. E assim, até porque, né, muitos dos assuntos que eu falo nos vídeos, né, eu literalmente não tenho com quem conversar diretamente, né, a respeito desses assuntos. Mas enfim, vou falar um pouco então sobre, em relação, né, aos assuntos dos vídeos, né, provavelmente, né, eu vou ter que procurar outras pessoas, né, que tem aí vamos dizer assim, pessoas das quais, né, como é que posso dizer, né, tá identificando, né, o tipo esse tipo de assunto para estar conversando, né, com determinadas pessoas, porque não adianta querer falar sobre esses tipos de assuntos, né, para quem ficar tirando onda, né, quer tirar uma onda com esse tipo de assunto, ou para quem não leva a sério, e para quem não tá nem aí, sabe, para quem não se importa, né. Então, o negócio, o ponto todo, né, é ter pessoas, né, para de fato, né, dialogar sobre esses tipos de assuntos. Então, assim, né, alguns tipos de mentalidade, né, tem aquele tipo de mentalidade
assalariado, mentalidade de 1,99, mentalidade de carreta de bois, né? Aquela mentalidade de escassez, é a mentalidade de pobreza, é o vírus do fracasso, a mentalidade tacanha, né? Aquele tipo de pessoa que pensa pequeno. E assim, por que é tão difícil, né? Por que geralmente na maioria dos casos, né, as pessoas foram, de certa forma, né, condicionadas a ter esse determinado tipo de mentalidade? Talvez por causa, né, do padrão, dos seus hábitos, dos seus paradigmas, da sua programação mental, enfim. E por que assim na maioria das vezes, né, é difícil de mudar desse tipo de mentalidade, né, para a mentalidade de sucesso, mentalidade de prosperidade, mentalidade de riqueza, mentalidade de abundância, mentalidade de sucesso, mudar as suas crenças, né, e seus paradigmas em relação ao dinheiro, né, enfim. Porque assim, muitas pessoas não acreditam quando se fala em relação a esses assuntos, porque a sua mente analítica rejeita esses assuntos e essas informações. Ou seja, a programação mental, né, de determinada pessoa, né, diz respeito, né, às informações que aquela pessoa absorveu durante a sua infância, né, e também em relação ao ambiente. Na vida, né, ou você influencia ou você é influenciado. Então, assim, até tenho que falar aqui tem que ler essa parte aqui. A sua programação conduz aos seus pensamentos, os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos, os seus sentimentos conduzem às suas ações, as suas ações conduzem aos seus resultados. Mudando a programação, você dá o primeiro indispensável passo para modificar os seus resultados. O que seria um paradigma? Um paradigma é uma programação mental que tem praticamente total controle sobre os nossos comportamentos habituais. Os seus paradigmas são verdades que foram aprendidas por você. Você consegue mudar os seus comportamentos mudando aquilo que você acredita. Então, ou seja, você tem que mudar as suas verdades. E para fazer isso, você tem que reprogramar a sua mente. Porque você age de acordo com o que você acredita. Falar um pouco aqui sobre o vírus do fracasso.
O vírus do fracasso são crenças de outras pessoas que foram fracassadas a vida toda, que passaram as verdades delas. Para ganhar mais dinheiro, você precisa ajudar outras pessoas e servir outras pessoas. Vou falar um pouco aqui sobre... Existem duas estratégias universais. A estratégia universal a estratégia universal da pobreza e a estratégia universal da riqueza. A estratégia universal da pobreza diz o seguinte: é manter os mesmos pensamentos baseados no que sempre você acreditou e você sempre vai gerar os mesmos resultados. Já a estratégia da riqueza universal diz o seguinte: novas informações na sua mente, com uma nova programação mental, vai gerar novos resultados. Você precisa aprender com quem realmente sabe e te ensine. Ou seja, você precisa ter mentores na sua vida, ou mentor. Se você insiste a vida toda na mesma estratégia, você vai obter os mesmos resultados. Então, assim, os seus resultados são de acordo com as verdades que você acredita. Por isso você continua fazendo as mesmas coisas durante a sua vida toda no piloto automático. Então, você tem que mudar os seus paradigmas, tem que reprogramar sua mente. Se você quiser mudar os seus resultados a partir de hoje. O sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do sucesso. O fracasso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do fracasso. O objetivo do livro Quem Pensa Enriquece é ajudar aqueles que buscam aprender a arte de trocar em sua mente a consciência do fracasso pela consciência do sucesso. Outra fraqueza encontrada frequentemente nas pessoas é o hábito de medir tudo e todos pelas próprias opiniões e crenças. Talvez alguns, ao lerem essas palavras, ainda não acreditem que alguém possa pensar e enriquecer. Eles não conseguem pensar em termos de riqueza porque os seus hábitos mentais estão imersos em pobreza, carência, miséria, fracasso e derrota. A riqueza se inicia por uma disposição da mente com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço. Então, assim, eu vou repetir algo que eu falei no outro vídeo. Se você não se interessa e não estuda sobre esses assuntos, como são formados seus paradigmas, o padrão que você segue, seus resultados, porque você continua fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados durante a sua vida toda, porque você segue a mesma rotina no piloto automático, a sua programação mental, o modelo dos arquivos mentais na sua mente, condicionamento, crenças limitantes, mente analítica, seus pensamentos, a sua mente, leis do universo, sobre como o dinheiro funciona na sociedade.
as suas verdades em relação ao que você acredita sobre o dinheiro. Qual o seu sentimento em relação à riqueza, prosperidade e abundância? Seus hábitos e a sua personalidade. Existem 9 tipos de personalidade. Faça o seu Enneamind. Então, estude sobre esses assuntos. Aplique na sua vida. Se você ainda não estuda sobre esses assuntos, então está na hora de você repensar sobre você e sua vida. Bom, eu não vou me estender muito nesse vídeo, mas assim, eu falei um pouco a respeito de mentalidade nesse vídeo, porque é importante você estar mudando a sua mentalidade, seus paradigmas, as suas crenças limitantes, estar mudando as suas verdades em relação ao que de fato você acredita, seja em relação ao dinheiro, à riqueza, abundância, prosperidade, fontes de renda, sucesso, enfim. Aí fica a seu critério. Então, assim, se você quer mudar seus resultados, procure mudar a sua programação mental. Procure fazer uma mudança nos seus paradigmas. Bom, então é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.